Fala galera, beleza? Aqui é o AXL e vamos com tudo para mais um vídeo. Hoje eu comentando sobre SAF, Botafogo, Cruzeiro principalmente, e sobre essa nova tendência no futebol. Ou será que é só um movimento passageiro? Mas antes do vídeo começar, comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal e vambora! Começando falando de Botafogo e Cruzeiro, falando o que é essa SAF. Mas antes disso, eu peço algumas coisas para vocês. Primeiro, eu peço licença para vocês, eu tô aqui com minha colinha, como vocês podem ver aqui. Eu provavelmente vou passar mais esse vídeo olhando para minha cola do que olhando para o vídeo, porque é muito detalhe, é um assunto muito denso, é um assunto complicado, é muita regrinha, é muito número, então eu peço essa licença para vocês. Mas aí vocês podem até acompanhar o vídeo como se fosse um podcast, entendeu? Vai fazer alguma coisa e vai escutando, mas tem assuntos muito importantes aqui. E é um assunto, como eu falei, muito denso. Então, se você não entendeu, reveja o vídeo, vá procurar em sites. É um assunto tão complicado que mesmo nesses sites importantes, sei lá, como ESPN, como o Globo Esporte, é difícil de entender. Nem eles conseguem traduzir tão bem assim. Então, eles têm muita experiência, eu sou novo nessa questão, então vou tentar falar algumas coisas, mas é um assunto muito difícil. Mas vamos embora, e talvez o vídeo seja um pouquinho longo, ainda mais com essa introdução um pouco longa. O que é SAF? Sociedade Anônima do Futebol. SAF é uma forma jurídica do clube virar um clube empresa, que foi o que o Botafogo e o Cruzeiro fizeram. E aí eu vou começar já falando de a SAF do Cruzeiro, né? Que aí vocês vão entendendo melhor usando esse exemplo que na verdade é prática, né? No futebol. Vamos lá, SAF no Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu 90% de suas ações para o Ronaldo Fenômeno por 400 milhões de reais. Por que não vendeu 100%? É uma boa pergunta. O Cruzeiro não vendeu 100% porque aqueles 10% ficam como as seguintes questões. Esses 10% fazem com que o dono do time, no caso agora o Ronaldo, não possa mudar hino, não possa mudar escudo, não possa mudar as cores do time, não possa mudar o clube de município, entendeu? Então esses 10% são importantes o clube manter. O Cruzeiro até queria vender menos, queria vender 50%, 51% no máximo. Mas aí a XP, foi a mediadora, né, dessa compra do Cruzeiro, assim também como foi a XP Investimento, a mediadora da compra do Botafogo, ela falou, cara, tem que ser por 90%, tem que ser por mais, porque senão eles não vão querer comprar. Tem que ser um atrativo muito forte para comprar, porque clube de futebol, apesar de você você pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder muito, é muito inconstante, então você precisa botar uma porcentagem maior para os investidores aceitarem. E aí, vou começar a ler aqui. Assim como o Botafogo, o Cruzeiro precisou virar SAF. Não tinha o que fazer mais. O Botafogo e o Cruzeiro estavam no fundo do poço. Não dava mais, não tinha o que fazer. Ah, mas não podia. Eu te afirmo que se o Botafogo não virasse SAF, o Botafogo ia cair para a segunda divisão com desempenho tão pífio como teve em 2020. E eu tenho muito medo, teria muito medo, né? Já que o Cruzeiro virou SAF, acabou um pouquinho do medo, mas do Cruzeiro cair até para a terceira divisão. Por quê? Porque o Cruzeiro ia começar o ano com transfer ban. O Cruzeiro tinha que pagar 22 milhões do seu bolso do caixa do Cruzeiro, pagar a conta da venda do Rodriguinho e tal, né? Ele que veio lá de fora pra cá, pro Cruzeiro. O Cruzeiro tava devendo 22 milhões. E o Cruzeiro precisava desembolsar esse dinheiro, senão ia ter transfer ban. O que é transfer ban? O Cruzeiro não ia poder inscrever nenhum jogador. Ou seja, já ia dar uma porcaria ferrada, porque o Cruzeiro não tem esse dinheiro. E como é que vai inscrever jogador? O Cruzeiro tinha grande chance de cair para a terceira divisão. Então era fundamental o Cruzeiro e o Botafogo virarem SAF. Ponto número 1. O Cruzeiro detém mais de 1 bilhão de dívidas, então não tinha muito o que fazer. Aí como eu falei, teve a questão do transfer ban. O Ronaldo chegou lá, comprou o clube e pegou 22 milhões do bolso dele e pagou essa multa aí do transfer ban, porque o Cruzeiro já se ferrou com isso. Inclusive em 2020, né, quando o Cruzeiro caiu para a Série B, perdeu pontos por causa de dívidas assim, entendeu? E nesse ano não ia poder escrever jogadores, e o Ronaldo foi lá e pagou 22 milhões do bolso dele. Vamos lá,
400 milhões de investimento garantido. O que são esses 400 milhões da compra? O Ronaldo pegou 400 milhões, que vai ser diluído em um certo tempo para pagar dívidas e formar um time. Tem que ser ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Não pode ser agora a gente vai montar um timaço, não. Tem que ser um time e pagar essas dívidas, porque senão não anda, senão não pode acontecer. É garantido no contrato que ele assume as dívidas e que ele vai ter que montar um bom time. Vamos lá. Próximos anos, vantagem inicial de ter sido comprado pelo Ronaldo. Isso já é minha opinião. O Ronaldo, ele conhece o clube. Ele é revelado no Cruzeiro. Então, quando saiu a notícia que o Ronaldo ia comprar o Cruzeiro, eu fiquei mais contente. Eu falei, cara, é um cara que conhece o clube, é um cara que conhece a torcida, é um cara que já tá ali, que conhece o Brasil. E outra coisa, tem um nome muito grande, tanto no Brasil quanto lá fora. É o Ronaldo Fenômeno. Então, assim, isso dá uma moral maior, entendeu? Você, é o Ronaldo que tá lá, é um cara sério. E ele que também já tem experiência lá fora. É dono do Real Valladolid, tem dinheiro, tem ações lá no Real Valladolid. E agora vamos pro Botafogo. O Botafogo tem uma questão que, por um lado, é mais fácil que o Cruzeiro. Quando o John Textor, o dono do Botafogo, ele comprou o Botafogo por 400 milhões de reais, uns 90%, mesma questão do Botafogo. Ele que também... na verdade, quem comprou foi o fundo Eagle Holding, mas quem é o dono do fundo é o John Textor, o americano John Textor. Ele que tem ações no Crystal Palace, por exemplo. E aí o Botafogo ficou com 10% dessa questão. E também por conta disso, de não poder mudar as cores, e ainda tem uma coisa a mais. Por exemplo, no contrato do Botafogo, ele não pode... Ele é dono do Crystal Palace, Ele não pode ficar fazendo igual o Red Bull, de tem que vender obrigatoriamente para filial lá na Europa. Não tá no contrato que ele não pode fazer isso, entendeu? Só se for tudo acordado ali com a diretoria e tal. E vamos lá, aqui tem uma informação que foi trazida pelo Thiago Franklin, um jornalista botafoguense, muito respeitado e tal, mas que o John... porque também foi falado pelo do César Melo, presidente do Botafogo, mas o John Textor, ele meio que, não é que desmentiu, mas ele falou que esse valor será um pouco menor. Mas eu vou dar a notícia do Thiago Franklin e depois eu complemento com o que o John Textor falou depois, isso um tempo depois. O Botafogo, ele ia chegar investido mais ou menos 100 milhões no futebol. Ou seja, não é só para contratação, é questão de folha salarial. Ou seja, você não pode contratar, um jogador de 100 milhões, você tem que pagar o salário. Então esses 100 milhões é para pagar salário, é para contratar jogador, é para pagar 13º, garantias trabalhistas, FGTS, essas coisas, Ou seja, daria mais ou menos um aumento de 7 milhões na folha. Mais ou menos um aumento de 7 milhões? Acho que não, daria. A folha ficaria, com 7 milhões, Ficaria custando aos cofres do Botafogo 7 milhões mensais. E mais 100 milhões para investir em outras áreas do clube. O Botafogo está construindo CT com a parceria com os Moreira Salles, os donos do Itaú e tal, E tudo isso, como eu falei, informação do Thiago Franklin. Mas o John Textor falou que nesse início ele pretende investir só 50 milhões. 50 milhões no futebol. E a dívida ele não chegou a falar quanto que vai ser. Quanto que vai ser pago, Se vai ser 100 milhões, se vai ser mais, se vai ser menos. Mas ele, em vez de pagar 100 milhões para o futebol, para as 4 linhas, ele está pretendendo pagar nesse início 50 milhões. Não sabemos ainda se vai ser 50 milhões. Passando para confirmar que o Botafogo recebeu 50 milhões dia 1º de fevereiro, como consta no GE. Globo, e receberá mais 100 milhões a partir do momento que John Textor assinar a SAF do Botafogo. Ou seja, ao final de tudo isso, o Botafogo receberá 150 milhões. Os primeiros 50 milhões já foram usados para pagar dívidas. Os outros 100 milhões aí já será mais de futebol, será campo e bola, como a contratação do treinador Luiz Castro. Mas aí pode mudar de ideia se o time não estiver bem, porque é importante você analisar o time. Se o time estiver mal ainda, apesar de estar com 50 milhões de contratações a mais, e para pagar folha também, você tem que analisar, porque se cair para a Série B, cai muita cota e aí ferrou. Então você vai ter que investir mais. Mas como eu falei, igual o Ronaldo, são 400 milhões para você investir num período de tempo, não é tudo de uma vez. Não é só
para contratar jogador, não é só para dívida, é uma mistura, é uma junção. Aí vamos lá, e é bom deixar claro que assim como o Cruzeiro, 50% do lucro do Botafogo, 50% do lucro do Cruzeiro é obrigatoriamente usado. 50% para o time e 50% para pagar a dívida, é obrigatório. E 20% mensal para investir no futebol. E vamos lá, por exemplo, o Flamengo em 2019, ele lucrou mais ou menos 100 milhões, ele arrecadou mais de 800, 900 milhões, mas lucro é arrecadação menos os descontos, né? Lucrou mais ou menos 100 milhões de reais. Se fosse o Botafogo e o Cruzeiro lucrando 100 milhões de reais nesse ano, 50% ia ser obrigatoriamente investido no futebol e 50% obrigatoriamente para pagar dívidas. E veja bem, esses 400 milhões que o Ronaldo investiu no Botafogo, que vai investir no Cruzeiro e o John Textor vai investir no Botafogo, não quer dizer que ele não possa aumentar, não quer dizer que ele não possa botar mais dinheiro. Ele pode, provavelmente vai, né? E aí eu vou falar mais um benefício da SAF. Qual é um benefício jurídico da SAF? Isso aí é um assunto chato, mas é importante. Qual é um benefício? Você pega virando a SAF, você vai pegar todas as dívidas cíveis e trabalhistas do clube, como por exemplo, o jogador saiu e o clube estava devendo 2 meses de salário. Isso aí é uma dívida trabalhista. Devendo 13º, devendo FGTS, não. Isso é uma dívida trabalhista. Aí o que vai acontecer? Aí você pega todas essas dívidas, vai no tribunal e fica acordado o seguinte: você tem 6 anos para pagar todas essas dívidas trabalhistas cíveis juntas. É uma dinheirama. Mas você aí tem uma prorrogação de 6 anos para pagar essas dívidas. Que aí assim você não vai ter penhora, assim você não vai ter problema. Por isso que a SAF você não tem penhora, entendeu? Os clubes não sofrem penhora, mas o Botafogo sofreu por muito tempo com questão de penhora, então isso já foi um alívio muito grande. Você tem 6 anos para pagar essas dívidas. Vamos dizer que essa dívida do Botafogo, cíveis e trabalhistas, dívida do Botafogo Cruzeiro, seja de 100 milhões. É um exemplo. O time vai pagar esses 100 milhões em 6 anos. Porém, se você pagar 60% desses 100 milhões em 4 anos, né? Em 60% desse... Não, em 6 anos, se você pegar esses 100 milhões e pagar 60%, ou seja, 60 milhões, você pode prorrogar por mais 4 anos essa questão. Você pode pagar o resto da dívida em mais 4 anos, ou seja, você tem mais ou menos 10 anos para resolver essa dívida, para pagar essa dívida. Aí vamos lá. Ou seja, você tem 10 anos para pagar uma dívida de 100 milhões, teoricamente. Ou seja, é um puta benefício da SAF, tá ligado? Até porque com isso, nenhum dinheiro do clube, como eu falei, é penhorado. Mas aí você vai me perguntar, por que só os times da SAF têm esse direito? Foi o que aquela portuguesa lá de 2013, foi lá na justiça e falou: cara, por que só esses clubes podem ter esse direito? E aí a portuguesa ganhou na justiça, ou seja, agora qualquer clube pode fazer isso, pode resolver essa questão. E aí, ou seja, a SAF perdeu um pouquinho. Mas outro benefício dessa questão aí toda jurídica, que eu vou me destacar aqui, como é feito esse pagamento. Nesse bolo tem uma fila. Por exemplo, Botafogo, sei lá, eu tô dando exemplo, não tô dizendo que tá devendo, que não tá. Por exemplo, o Botafogo tá devendo pra Maxwell, pra Jobson, pra Herrera, entendeu? Tá devendo pra esses jogadores. Tem uma fila. E como é feita essa fila? Quem recebe primeiro? São os mais velhos. Qual é a segunda ordem dessa fila? É quem fizer o maior desconto. Olha só esse benefício que é muito importante, é muito válido a gente lembrar aqui. Por exemplo, o Botafogo deve, é um exemplo, 2 milhões para Jobson e 2 milhões para Michael Suel. Aí chega lá, o Jobson conversa com o advogado dele, conversa com o Botafogo e fala assim: eu aceito reduzir essa dívida de 2 milhões para 300 mil reais. E o Michael Suel também faz a mesma coisa, só que ele fala assim: eu aceito reduzir essa dívida para 400 mil reais. Ou seja, o Jobson fez o maior desconto dessa dívida. E automaticamente ele entra na frente
do Michael Sell na fila, ou seja, ele recebe o dinheiro dele primeiro. Então isso é muito importante, porque o jogador vai falar assim, cara, eu vou demorar tantos anos para receber dinheiro, então faz tal desconto para eu entrar, para eu ir mais para frente na fila para receber esse dinheiro antes. Ou seja, isso é muito importante, que aí você diminui a dívida do clube. O jogador não quer ficar, receber esse dinheiro com 90 anos, quer receber o mais rápido possível. Por isso que esse negócio você consegue reduzir bastante essa dívida, é muito importante. Mas como eu falei, agora todos os clubes podem fazer isso. Inclusive eu acho que o Fluminense está fazendo isso também, né? Está fazendo isso por conta dessa mudança de paradigma, porque a Portuguesa foi lá na justiça e cobrou porque só a SAF pode fazer isso, enquanto outros clubes não podem, e conseguiu esse ganho na justiça. Aí a SAF perdeu um pouquinho entendeu? Do gostinho a mais, mas vamos lá, né? Até pouco tempo atrás, os clubes não tinham fins lucrativos, entendeu? E aí eu vou entrar na questão do que pode dar errado com a SAF. Quais são as questões que podem dar errado? Acabei de falar aqui. Os clubes, antes, né, de virarem SAF, todos eram associações sem fins lucrativos. E com isso, eles eram impedidos de falir, de ir à falência. Quando o clube se torna clube-empresa, como o Botafogo se tornou, como o Cruzeiro se tornou, esses clubes podem cair para a segunda, podem falir e com isso são obrigados a ir lá para a Série D e se estruturar lá de baixo. Ou seja, é um risco que você toma. Mas vamos lá, outra questão, falta de transparência. Como eu estava falando no iniciozinho que eu estava começando a falar do Botafogo, porque a questão do Botafogo é mais fácil assim, eu tenho mais números para falar. Porque o John Textor, assim que chegou no Botafogo, ele assinou um contrato com o Botafogo, ele foi dar entrevista na Globo, coisa que o Ronaldo Fenômeno não fez. Ou seja, os números do Cruzeiro, como esse dinheiro vai ser gerido, como ele vai ser aplicado, é mais nebuloso, porque não tem uma transparência assim, porque ele não deu entrevista. Ou seja, a falta de transparência é um negócio que pode dar errado na SAF. E não só essa transparência, questão de entrevista, mas, por exemplo, de onde vem esse dinheiro? É muito importante isso. Porque você pode me falar assim, eles são milionários, são bilionários, mas é importante eles provarem de onde vem esse dinheiro. Porque vamos dizer assim, eu tenho 100 reais para comprar uma bola, mas se eu estiver investido em outro projeto, se eu estiver com outro projeto em mente, eu não tenho esse dinheiro para investir na bola, eu estou investindo em outro projeto. Então ele tem que garantir, tem que ser provado que ele tem garantia de pagar esse investimento. Tem que ter essa garantia. Pode até ter no contrato, mas não tá na mídia isso. A gente não consegue saber isso. E é importante saber de onde vem esse dinheiro, como ele será aplicado. Isso é muito importante. E você não ter essa transparência pode dar errado. Porque o torcedor não sabe o que está acontecendo 100%. Tá? Nem a mídia sabe. Então fica complicado a gente fazer uma avaliação direito. Vamos lá. Terceiro ponto. Os donos tratam o clube como uma empresa. Os jogadores são meros funcionários. São meros números. Podendo acontecer o que aconteceu já no Cruzeiro. A questão do Fábio. O maior ídolo da história do clube saiu pela porta dos fundos. Porque ele foi tratado como um número, foi tratado como um mero funcionário. E isso tem grande chance de acontecer no próprio Cruzeiro, no Botafogo e nos outros times que virarem clube-empresa. E outras coisas podem dar errado. Mas é muito novo, porque é muito novo no Brasil isso. É muito novo. E além de ser novo, é Brasil, gente. É Brasil. E esse vídeo eu já tô falando tanto, que tá me dando sede. Eu já tô... Entendeu? E agora o que pode dar certo? Porque nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Então vamos lá, o que pode dar certo? No caso de Botafogo e Cruzeiro, como eu já falei, eles não tinham o que fazer. Eles precisavam da SAF. É a salvação do clube. É a salvação. Ou seja, porque a tendência é uma melhora em curto, médio e longo prazo, com investimentos no campo e bola. Porque senão, como eu falei, eu achava que o Botafogo tinha grande... Eu acho que se o Botafogo não tivesse SAF, iria cair. Assim como o Cruzeiro tinha grande chance de cair para a Série C se não fosse SAF. Entendeu? E com a SAF você não tem a penhora, que eu já falei aqui, é muito importante. Não, por exemplo, o Cruzeiro ia até a questão do transferban, o Ronaldo foi lá e pagou, porque virou dono do clube. Então, são pontos positivos já. Vamos lá, 2. Ninguém gosta de perder dinheiro. Esse é mais um ponto positivo. Ninguém gosta de perder dinheiro. Como assim, João Pedro?
Cara, eu não gosto de perder dinheiro, eu sou meio que mesquinho. E cara, ninguém é mais mesquinho do que rico. Ou seja, se ele tá fazendo esse investimento, se o Ronaldo tá fazendo esse investimento, se o John Textor está fazendo esse investimento, é porque ele acredita que ele vai lucrar, é porque ele acredita que vai ganhar dinheiro. Ele não vai jogar dinheiro, não vai queimar dinheiro. Se eu não queimo, rico não queima menos ainda dinheiro. Só vai investir certo. Eles vão querer fazer valer a pena esse dinheiro. Lógico, todo investimento pode dar errado ou pode dar certo. Mas, cara, eles vão fazer isso com cuidado extremo pra não dar errado, né, cara? Ninguém gosta de perder dinheiro. Por isso que muitos clubes se fodem, porque o cara chega lá, o presidente chega lá, faz a dívida que for, monta um time milionário, e depois vai embora, e aí ele não tem contas a prestar, vai embora, coisa linda. Aqui não, aqui é o dinheiro do Ronaldo, aqui é dinheiro do Textor. Então, ele tem que fazer esse investimento com muito cuidado. Terceiro ponto, as torcidas estavam completamente descrentes com os clubes. A torcida do Cruzeiro e do Botafogo estavam desanimadas, descrentes completamente. Essa vinda da SAF dá uma alegria à torcida do Botafogo, dá uma alegria à torcida do Cruzeiro. Eles vão voltar a se engajar. E essa volta da torcida é muito importante. É muito importante. Ganharam mais um jogador, vamos dizer assim. Porque, cara, tava triste demais, tava triste. Cruzeiro, pô, a gente viu o Cruzeiro recentemente que encheu o Mineirão direto. Já não estavam mais enchendo, porque o torcedor se encheu a paciência, entendeu? Mas agora isso deu uma respirada na torcida. E aí eu fecho esse vídeo com uma pergunta. Essa questão da SAF vai virar tendência no futebol brasileiro? Eu acredito que sim. Muitos clubes vão virar. Por exemplo, o Cuiabá já virou SAF em 2021. Não chegou, acho que ainda ninguém comprou. Ele pode virar SAF e não virar clube empresa. Veja bem. O Cuiabá virou clube empresa, mas não teve um dono que comprou o Cuiabá ainda, né? O América Mineiro deve ser comprado nesse ano de 2022, ao que tudo indica, pelos donos do Bordeaux da França. E é bom ressaltar isso. Por que o Ronaldo não comprou o América Mineiro, que tem uma dívida menor que a do Cruzeiro? 1000 vezes menor do que a do Cruzeiro. 1 milhão de vezes menor do que a do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem um potencial de arrecadação maior, a torcida é maior, compra mais camisa, isso você consegue patrocínios maiores e tal, e blá blá blá, ainda tem uma estrutura melhor e tal. E o América Mineiro provavelmente será vendido para os donos do Bordeaux da França. E o sonho também do Mário Sérgio Petralha, o cara mais influente do Atlético Paranaense, o maior sonho dele é que o Atlético vire clube empresa. Mas eu vou falar, cara, o Atlético é um clube estruturado, o que vai virar um clube empresa? Exatamente, até clubes estruturados querem investidores para botar mais dinheiro, para mudar o patamar da equipe, entendeu? Porque um clube organizado, e agora o Atlético Paranaense, bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, maior do que era até pouco tempo atrás, em questão de importância no cenário brasileiro, você consegue investimentos maiores, você pode, né, fazer com que o investidor invista muito menos em dívida, porque o clube não tem tantas dívidas, e investir mais no futebol. Então esse é o maior sonho do Mário Sérgio Petralha. Então não me seria surpresa o Atlético Paranaense também se tornar um clube empresa. E aí só disso aí eu já citei três clubes. E outros clubes devem virar clube empresa, devem virar SAF clube empresa, como o Vasco. O Vasco também precisa muito do clube empresa. Eu acredito que se o Vasco não virar clube empresa, a situação vai ficar feia. Mas eu tenho fé que vai virar. Eu não sei se nesse ano, e é bom a gente analisar, porque por exemplo, se o Vasco não virar clube empresa, eu acho que o clube vai ter um ano de merda, vai ter um ano ruim. Então é muito importante que o clube vire clube empresa. E aí outros vão virar também, porque outros estão analisando nesse momento um Botafogo Cruzeiro, para repetir os acertos e não repetir os erros. Ou seja, resumindo, acho que vai virar tendência no futebol brasileiro, os clubes empresas, os times devem virar SAF. E é isso, galera. Eu sei que o vídeo foi muito denso. Eu estou com a boca seca. Então, assim, tô cansado já de falar um monte de coisa, um monte de número. Eu sei que é difícil, como eu falei, reveja o vídeo, procurem em sites, Globo Esporte. Até lá é difícil de você conseguir entender, mas eu espero que eu tenha ajudado. Se eu fiz uma pessoa entender, já tá ótimo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham. Você acha que vai dar certo o Cruzeiro? Vai dar certo o Botafogo? O que vocês não entenderam? Eu faço alguma pergunta, vou tentar ajudar. E é isso, galera. Valeu!